Bora, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal, meus amigos. Amanhã é dia de jogo, amanhã tem confronto, Grêmio e Bahia. Nosso último jogo, graças a Deus, fora de casa, mesmo sendo em casa, aquela confusão que a gente já estava se acostumando, mas que graças a Deus vai terminar, né? O Grêmio volta dia 1º para sua arena, confronto contra o Atlético Mineiro às 11 da manhã. O Tricolor hoje, inclusive, recebeu a confirmação da Arena de que vai poder voltar para o seu estádio lá no dia 1º, só que ainda faltam alguns detalhes importantes que precisam ser definidos, como, por exemplo, a Brigada Militar precisa liberar um número de torcedores por conta daquele lixo que estava em volta ali, por conta daqueles entulhos. Pois é, a Brigada diz que aquilo ali pode facilmente virar uma arma na mão de bandidos num momento de briga, daqui a pouco uma discussão entre torcedores. Então aquilo precisa ser solucionado pela Prefeitura de Porto Alegre. Um outro ponto bem importante que a Brigada também acaba colocando como um asterisco nessa volta do Tricolor para sua casa, podemos dizer assim, é a questão da iluminação. A Brigada quer que a arena esteja muito bem iluminada, principalmente nos setores onde haverá a circulação dos torcedores. Então, por conta disso, precisa haver uma reunião com a Brigada precisa ver toda a situação e aí dar o ok para que esse jogo volte a acontecer lá no nosso estádio. Quanto às questões da arena, questões de iluminação, questão de gramado, questão, no caso, de toda a estrutura para receber todos os seus torcedores, a Arena já deu o ok para o Grêmio dizendo que está tudo certo. Agora falta o ok das autoridades. A Prefeitura de Porto Alegre, segundo informação durante uma reportagem à Gaúcha ZH, respondeu que, em média, 45 dias é o tempo que vai demorar para poder retirar todo o entulho em volta da Arena. Bom, 45 dias é muito mais do que o que a gente precisa para poder voltar para a Arena. Então, vamos lá. Vamos lá que não vai dar. Vão ter que dar um jeito antes. É muito tempo. Muito tempo. Hoje é dia 16. Até o dia 1º. Então estamos falando aí de 16, 17 dias no máximo. Então daria tempo, a prefeitura tem que dar o jeito dela e a Brigada Militar vai ter que ver o que pode fazer para poder aprovar um número X de torcedores para poder ter acesso à arena. A arena acredita que até 12 mil torcedores podem estar acompanhando a partida, só que, como eu disse, a questão da segurança é o que vai mandar em tudo isso. A CBF tem um número mínimo de torcedores para que a partida aconteça lá no estádio. 12 mil torcedores, mas como é uma situação extraordinária, é algo bem fora da curva, é um evento teste, é bom que se diga isso, pode ser que daqui a pouco isso seja flexibilizado, a gente vai acompanhar esses detalhes nos próximos dias. Mas fato é, a Arena já deu o ok, já confirmou que o Grêmio vai poder voltar para casa, agora resta essa confirmação por conta das autoridades também, beleza? Gurizada, outro ponto que a gente precisa falar é sobre a iluminação, e aqui é só um ponto rápido, porque os refletores que precisam ser trocados já chegaram ao Brasil, tá? Os equipamentos importados já estão aqui no nosso país, mas somente a partir do dia 25 de setembro que será possível substituir todos os refletores que estão queimados. Isso porque precisa aquela subestação voltar a funcionar e isso demanda outros equipamentos, outros componentes que estão chegando ao nosso país. Beleza? Gente, vamos falar sobre outro ponto muito importante, que é sobre o jogo de amanhã, mas sobre a nossa lista de relacionados. O Tricolor chegou agora há pouquinho lá em Caxias, uma festa da torcida, por óbvio, o torcedor gremista está em todos os lugares, tá? E aqui eu já vou engatar um outro assunto. O Grêmio vendeu até o momento 11 mil ingressos para o confronto de amanhã. O bom momento do time, o Grêmio nessa sequência é legal, venceu o Fluminense. No retorno, tu já parou para pensar que no retorno nós estamos invictos? São 3 jogos, 3 vitórias. Um jogo com a equipe principal contra o Vasco, um jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, vitória, com uma equipe alternativa. Confronto da semana passada contra o Cuiabá com uma equipe alternativa, outra vitória. Ou seja, a gente tem motivos para comemorar, né? Temos motivos para comemorar. E o torcedor está junto com o Grêmio e amanhã a torcida estará presente nesse último jogo em casa, mas fora de casa, nesse confronto contra o Bahia, tá? 11 mil torcedores, 11 mil ingressos foram vendidos até o momento da carga de 16 mil disponibilizadas. Para esse confronto, a lista de relacionados está na tua tela.
pessoal da Rádio Imortal que fez lá, que recebeu o Tricolor, fez essa lista de relacionados e eu tô compartilhando com os amigos aqui, onde vai o meu abraço também ao pessoal da Rádio Imortal, que faz um trabalho sensacional acompanhando o Tricolor e que merece ser reverenciado, tá? A lista de relacionados do Grêmio tá na tua tela com os goleiros Rafael Cabral e Kaique. E aqui a gente já tem o nosso primeiro desfalque para o jogo de amanhã, que já era imaginado. No caso, o Marquezinho está fora do jogo. Os laterais Fábio, Igor Serrote e Zé Guilherme. Tá aqui mais alguns desfalques. O Reinaldo e o João Pedro não viajaram, como a gente está acompanhando na lista. Os zagueiros Rodrigo Eli, Natan, Gustavo Martins e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio voltando a ser relacionado depois de um tempo. Rodrigo Eli não joga na terça-feira, então uma grande possibilidade de ser titular. O Jeromel e o Kahneman não aparecem na nossa lista, não viajaram, ou seja, já são 2 desfalques também. Os volantes Dodi, PP, Ronald, Mila e Duqueiroz estão na lista de relacionados. O Vijaçante acabou nem indo, né? Que é pra não ter perigo de acabar jogando. Chega no momento do jogo, ele quer jogar, ele é dado como aquele fominha, no bom sentido, então o Renato já fez questão de nem levá-lo para não ter esse perigo. Os meias, Natan Pescador, Cristaldo e Monsalve, né? O Cristaldo reforçando a equipe aí, mas a grande tendência é que o Monsalve seja o titular no jogo de amanhã. E os atacantes, Gustavo Nunes, né? O Gustavinho, Natan Fernandes, Aravena, Soteldo, Diego Costa e Arezzo. Diego Costa, uma grande surpresa, porque o Diego ele ainda relata dores no pubis, voltou a treinar nesta semana, assim como o Kahneman ficou de fora, talvez porque vai jogar na terça-feira, mas o Diego Costa já aparece aqui, talvez ganhe alguns minutos na partida de amanhã, onde acreditamos que o Arezzo será o titular. Diogo, monta uma equipe pra mim aí, vamos lá, vamos pensar numa equipe juntos aqui, conforme a nossa lista de relacionados, vamos pegar aqui Rafael Cabral, muito provavelmente será o titular do Renato, afinal de contas o Kaique foi o titular do último jogo que a gente atuou fora de casa, então Rafael Cabral, Fábio e o Zé Guilherme, acredito que sejam os nossos laterais, os nossos zagueiros, Rodrigo Eli, e eu acredito no Gustavo Martins, tá? O Rodrigo Caio ainda não, mas eu acredito que Eli e Gustavo Martins, até pela sequência que o Renato já utilizou os dois juntos. Então, acredito que Rodrigo Eli e Gustavo Martins. Os volantes. O Dodi, ele atuou na semana passada agora, contra o Fluminense. Provavelmente ele vai jogar na próxima terça. Então, acredito que o Dodi não seja o titular. Eu acredito que a gente vá com o Ronald e o PP. Homem de confiança do Renato, mais um guri. Do Queiroz, eu acho que não. Acho que deixaria o meio campo muito lento. Mas, enfim... A gente vai ver o que o Renato vai decidir. Daqui a pouco, Pepe e Duqueiroz, não gostaria de ver esses dois atuando juntos. Não gostaria. Mas vamos ver o que o Renato vai escolher. Mas, para mim, seria Pepe e o Pepe e o Ronald. Mas pelo Renato, acredito que vai Pepe e Duqueiroz, tá? Os meias, Natan Pescador, Cristaldo e Monsalve. É claro que é o Monsalve. O Cristaldo vai ganhar um descanso e o Monsalve será o titular. Nossos atacantes, eu acho que não tem muito mistério nessa história, até porque precisa ter preservações. Então acredito que vá o Gustavinho por um lado, talvez o Natan Fernandes pelo outro e tendo o Arezzo como titular. Acredito que vai nessa sequência aí. Aqui nós tivemos o Reinaldo, ficou de fora, o Jeromel, o Kahneman, o Vijaçante, o Bright White não viajou também, João Pedro, o Pavon ficou de fora, assim como o Marquezin. Essa é a lista de relacionados para o nosso confronto de amanhã, uma possibilidade de time para nós enfrentarmos o Bahia. Beleza, gurizada? Bom, para nós encerrarmos aqui, vamos falar sobre Jonathan Robert, que é a negociação que a gente está acompanhando agora nas últimas horas. O pessoal lá da imprensa de Santa Catarina trouxe a informação de que o jogador estaria se transferindo para o Criciúma. Aqui, há a confirmação de que há sim uma negociação. O grande ponto dessa história é que se essa negociação vai acontecer por empréstimo ou com o jogador sendo liberado de forma imediata pelo Grêmio e o Tricolor ficando com uma porcentagem do passe do Jonathan Robert. É importante nós pontuarmos aqui que o Jonathan Robert ele tem contrato com o Grêmio até dezembro dessa temporada. Se ele saísse agora, ou o Criciúma pagaria algum valor ao Grêmio, ou o Grêmio ficava com uma porcentagem e ali na frente, numa futura venda, uma possibilidade de futura venda, o Grêmio ficava com uma parte da negociação. Fato que, infelizmente, o Jonathan Robert ele não conseguiu confirmar muito pela situação clínica, né? Futebol a gente sabe que ele tem, infelizmente, as lesões no joelho atrapalharam bastante o jogador. Ele já está com 24 anos,
Ele tem 25 jogos com a camisa do Grêmio e marcou 3 gols. É uma pena, uma pena. No início do ano ele estava conseguindo ganhar ali uma sequência, acabou lesionando mais uma vez e desde então ele vem se recuperando dessa lesão no joelho. Está muito próximo já de ter toda a sua plenitude física para poder voltar a atuar, e essa negociação que acontece nesse momento para ele se transferir para o Criciúma, beleza? Ele foi emprestado, chegou a ser emprestado pro Cruzeiro, pro Famalicão de Portugal e tal, mas é um jogador que infelizmente aqui não se confirmou pela situação clínica. Acho uma pena, tá? Eu fiquei muito. O torcedor ficou muito triste, né? Com aquela imagem dele no início do ano, ele infelizmente saindo lesionado, ele chorando muito, não pela dor, mas por mais uma lesão, né? Ele vinha numa sequência e isso abala bastante o jogador. É muito triste a situação dele. Mas tomara, quem sabe daqui pra frente a situação melhore pra ele no Criciúma, ou seja, em qualquer outra equipe, ou talvez até no Grêmio mesmo. Enfim, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do futebol, como é que as coisas acontecem tão rápido, né? Mas ao que se encaminha vai ser em outra equipe. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão que eu quero te estrear aqui no canal. Quero saber o teu time pra amanhã. O Renato faz bem em poupar ou não? Teria que ter colocado mais titulares. Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.